The United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps in Afghanistan. Human rights are women's rights, and women's rights are human rights. People matter, freedom matters, peace matters, Ukraine matters. Olá, bem-vindos a mais um episódio de A História Repete-se, com Henrique Monteiro. Olá, Henrique. Olá, Lourenço. E comigo, Lourenço Pereira Coutinho. Hoje vamos falar sobre um outro tempo turbulento da história de Inglaterra. Aquele que atravessou grande parte do século XVII, que resultou em duas guerras civis, na decapitação do rei Carlos I Stuart, na instauração de uma república parlamentar e depois na ditadura do Lord Protector Oliver Cromwell. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Basicamente, a tensão no espaço inglês durante os dois primeiros reinados da dinastia Stuart, Jaime I e Carlos I, deveu-se a três motivos principais. A oposição entre realistas e parlamentares, com os primeiros a defender o direito divino dos reis a governarem de forma absoluta, e os segundos a defenderem a partilha de soberania entre os soberanos e o Parlamento. A oposição religiosa, entre anglicanos moderados, puritanos e católicos, isto no espaço inglês, e a tensão entre os três reinos governados pela dinastia Stuart, Inglaterra, Escócia e Irlanda, sendo que os escoceses estavam divididos entre católicos e a sua igreja presbiteriana, e os irlandeses eram maioritariamente católicos. Em 1603, Jaime VI da Escócia tornou-se rei de Inglaterra após a morte sem descendência da rainha Isabel I Tudor. Jaime VI da Escócia e I de Inglaterra, que tinha crescido em França, era um defensor do direito divino e absoluto dos reis, mas também era adepto da moderação no campo religioso, procurando uma igreja anglicana suficientemente ambígua e abrangente para que integrasse, gradualmente, católicos e puritanos. Em 1622, dissolveu o Parlamento, pois este opunha-se ao casamento de Carlos, o herdeiro do trono, com uma princesa católica. Jaime I argumentou então que o Parlamento era um órgão consultivo para assuntos internos, sobretudo questões fiscais, e não tinha competência para pronunciar-se sobre o casamento do futuro rei. A tensão entre o Parlamento e o rei agudizou-se no reinado de Carlos I, que subiu ao trono em 1625. Em 1628, os membros do Parlamento enviaram uma Petition of Rights ao rei que não foi atendida. No ano seguinte, o rei encerrou o Parlamento e iniciou um período de governo absoluto que durou até 1640. Então, para além de ter ficado impedido de lançar novos impostos, que teriam de ser votados pelo Parlamento, o rei Carlos I foi contestado pelos puritanos, que o acusavam de querer solidificar um anglicanismo demasiado próximo do catolicismo. Note-se que os puritanos acreditavam na predestinação e defendiam uma igreja sem bispos, assente na pregação. Em resposta à contestação dos puritanos, designadamente à existência de bispos, Carlos I nomeou William Laud como arcebispo de Cantuária e promoveu o Book of Common Prayer. Tal foi considerado uma provocação pelos puritanos. Este livro comum de orações, que pretendia unir anglicanos, católicos e puritanos, foi mal recebido por quase todos. Em 1639, os escoceses presbiterianos, de inspiração calvinista e puritana, revoltaram-se contra o exercício de cargos governativos por bispos e contra o protagonismo dos católicos na Escócia. Tal obrigou Carlos I, em abril de 1640, a convocar o Parlamento, pois precisava de dinheiro para controlar a revolta escocesa. O Parlamento, que não era convocado há 11 anos, durou apenas umas semanas. Foi dissolvido logo em maio, pois o rei recusou-se discutir
qualquer outro tema para além da cobrança de impostos. Contudo, a incapacidade das forças reais para controlar a revolta escocesa obrigou Carlos I a convocar novamente o Parlamento em novembro de 1640. Então, 350 dos seus 493 membros opunham-se já às medidas do rei. Inclusive, o Parlamento iniciou um processo contra os conselheiros do rei, julgando-os por traição. Em desespero, Carlos I procurou a ajuda dos escoceses, aceitando as suas exigências, sobretudo o estabelecimento da sua igreja presbiteriana. Nos anos seguintes, a situação ficou fora de controle. Os católicos irlandeses rebelaram-se em 1641. Pior, em janeiro de 1642, o rei deu ordem de prisão a 5 membros da Câmara dos Comuns, como resposta à vontade dos deputados puritanos em julgar a rainha Henriqueta Maria de Bourbon, irmã do rei de França Luís XIII, por catolicismo. A ordem do rei para a prisão dos membros do Parlamento foi um precedente grave e o rastilho da primeira das 2 guerras civis inglesas da década de 1640. Na fase inicial, o exército do rei levou vantagem, que foi contrariada pelas forças parlamentares nos anos de 1643 e 1644. Apesar de derrotado, Carlos I recusou instaurar uma monarquia de base parlamentar, pelo que ficou prisioneiro à guarda do Parlamento. A sua fuga daria início à Segunda Guerra Civil da década. Em agosto de 1648, os realistas e os seus aliados escoceses foram derrotados pelos parlamentares na Batalha de Preston. Estes eram comandados por Oliver Cromwell, que em breve iria ser nomeado como Lord Protetor dos ingleses. Cromwell, uma das figuras mais célebres e controversas da história inglesa, pertencia à nobreza rural e era membro da Câmara dos Comuns desde 1628. Durante a década de 1630, quando o rei Carlos I governou sem o Parlamento, aproximou-se dos puritanos. Apesar de não ter qualquer experiência militar, foi um dos organizadores do New Model Army, o exército parlamentar estruturado numa base profissional que derrotou o exército realista na Segunda Guerra Civil. Em dezembro de 1648, o Parlamento afastou os deputados realistas e iniciou o processo de julgamento de Carlos I por alta traição. O rei foi instado para que pedisse clemência ao Parlamento, o que recusou fazer. Assim, foi condenado por alta traição e decapitado no dia 30 de janeiro de 1649. A partir de então, a Inglaterra tornou-se numa república parlamentar, a Commonwealth da Inglaterra, Escócia e Irlanda. Entre 1649 e 1653, foi governada pelo Rump Parliament, ou Parlamento Coxo, que reprimiu as revoltas realistas na Irlanda e na Escócia, onde Carlos II, filho de Carlos I, fora proclamado rei. Esta república parlamentar não apagou as diferenças políticas e religiosas da Commonwealth. Em 1653, era já evidente que o novo regime não tinha capacidade para implementar uma política comum aos 3 reinos, bem como uma igreja tolerante. Foi então que os puritanos e o exército elegeram Cromwell como seu homem providencial. Este foi escolhido pelo Parlamento como Lord Protector da Commonwealth. Cromwell dissolveu o Parlamento em janeiro de 1655 e governou em ditadura até à sua morte, em setembro de 1658, o que não deixa de ser paradoxal e irónico para quem se opôs ao poder absoluto do rei Carlos I. O governo de Cromwell assentou no apoio do exército e não conseguiu resolver os principais problemas da Commonwealth. A nível externo, coincidiu com o início da rivalidade comercial com as Províncias Unidas. Em 1657, Cromwell recusou a coroa que o Parlamento lhe ofereceu. No entanto, foi confirmado e entronizado como Lord Protector numa cerimónia em Westminster. O cargo não era hereditário, mas, no capítulo da sucessão, dava ainda mais poderes ao seu titular do que se o fosse, pois o Lord Protector tinha a faculdade de nomear o seu sucessor. Oliver Cromwell morreu em 1658 e foi sucedido pelo seu filho Richard como Lord Protector. Este não era desprovido de qualidades, mas percebeu que não tinha o mesmo apoio do pai,
tanto no Parlamento como no Exército. Sensatamente, resignou ao cargo na primavera de 1659. Meses depois, o Parlamento convidou Carlos Stuart, herdeiro de Carlos I, para regressar à Inglaterra. O novo rei Carlos II, que depois se veio a casar com Dona Catarina de Bragança, tinha, no entanto, uma vingança preparada. Em 1661, o corpo de Oliver Cromwell foi exumado da abadia de Westminster e decapitado na praça pública. Tal ocorreu a 30 de setembro, exatamente no mesmo dia em que, 11 anos antes, Carlos I tinha sido decapitado por ordem do Parlamento. Henrique, nós olhamos para a Inglaterra e hoje em dia para o Reino Unido como um exemplo de monarquia, uma monarquia sólida parlamentar, e muitas vezes não nos lembramos que Inglaterra e os outros reinos que na altura não pertenciam a um Reino Unido, portanto eram reinos independentes, que Inglaterra, a Irlanda e a Escócia já foram uma república governada pelo Parlamento e depois por um Lord Protector chamado Oliver Cromwell. Sim, e 100 anos antes, mais de 100 anos antes da República Francesa, que é uma coisa também curiosa, e 100 anos antes da República Americana. A gente até pode dizer que dos grandes países, tirando aquelas repúblicas italianas e outras que sempre existiram, que foram sobrevivendo aqui e ali, dos grandes países foi o primeiro a ser república. E o primeiro a deixar de ser também, a voltar para trás. Foi aquele modelo puritano que as Províncias Unidas depois também adotaram, não é? Sim, exatamente. Tinha isso. Mas o Cromwell, aqui entre nós, o Cromwell hoje é visto como um homem e tal, justo, que tentou, puritano, que quis e isto e tal. Mas há muita gente, historiadores naturalmente, que acham que o Cromwell, acima de tudo, foi um genocida. Ele era completamente desapiedado. Sim, sim. Ele fez coisas na Irlanda, sobretudo, onde ainda o nome de Cromwell é amaldiçoado, mas também na Escócia fez coisas que são terríveis. Enfim, não, inomináveis. Aquilo por exemplo, ele mandou matar uma terra inteira, toda a gente dessa terra foi morta. E foi morta com requintes de barbaridade, enfim. Portanto, mas voltando atrás, ele era da nobreza pequena, nobreza rural, como tu dizes, era aliás descendente por lado da mãe de um homem que foi muito importante também na Inglaterra, Thomas Cromwell. Sim, no tempo de Henrique VIII. Exatamente, no tempo de Henrique VIII. O Thomas Cromwell, salvo erro, é bisavô dele, sim, pelo lado da mãe, que aliás usou sempre o nome Cromwell e não o nome do pai, e portanto, ele, quando decidiu candidatar-se pela terra dele, que era Huntingdon, em Huntingdonshire, ele estava à beira de emigrar para a Virgínia, para onde já tinha ido um tio. Sim. Porque, como faziam aliás, muitos puritanos, exatamente, o Mayflower foi... Ele estava à beira, mas acabou por ser eleito. E depois ele vai subindo, por mérito, com certeza, vai subindo naquela mole de deputados que existiam, não é? Até se tornar, e também no exército, porque ele depois também vai para o exército com 40 e tal anos, nunca tendo experiência militar, exército, sem experiência militar nenhuma, vai para lá com os cavaleiros e tal, e torna-se líder daquilo tudo, e a partir daí ele torna-se o líder natural, porque isso aí ele é, o líder natural daqueles que se opunham ao rei. Sim. E os que se opunham ao rei opunham-se por bons princípios, que era não permitir que o rei governasse sem o conhecimento do Parlamento e sem o consentimento do Parlamento. Sim. Ora, isso ele depois vai acabar por fazer, como tu disseste, ele vai governar em ditadura os últimos anos, em que foi Lord Protector, vai nomear o filho como sucessor, e o filho, por ser provavelmente bastante inteligente, percebeu que aquilo não ia a lado nenhum
e andou aí pela Europa toda, pela França. Até conta-se uma história muito engraçada, que ele estava numa corte e nessa corte perguntam-lhe, tal, o Cromwell, terrível, matou reis e tal, e agora pôs lá um filho, o que é que será feito desse homem? Nunca mais ouviu falar dele. E ele respondeu, foi abandonado por todos aqueles que tinham apoiado o pai. E era ele próprio. Era o próprio. Era o próprio Richard Cromwell que foi um homem sensato. E é difícil, então, nesta altura, quem se agarra ao poder, é difícil manter essa sensatez e abdicar voluntariamente dele. E Richard Cromwell abdicou voluntariamente do poder. Mas é interessante. E com uma coisa, ele tem uma coisa também curiosa, é que ele foi, enfim, podemos dizer, o chefe de Estado da Inglaterra ou do Reino Unido, que viveu mais tempo até Isabel II, que faleceu agora há pouco tempo, porque ele morreu já com muita idade, quase com 80 anos, quase com 80 não, eu penso que tinha mais de 80 quando morreu, 85, e 85 anos. E por outro lado, ele acabou a vida como comerciante. Pois. Que é a coisa mais inglesa que existe. E como bom puritano. Como bom puritano. A trabalhar. Na Inglaterra, exatamente, tem os seus filhos, a sua mulher e tal, e volta a trabalhar. Quer dizer, já era o Carlos II rei já há uma série de anos. Há uma série de anos. E não só Cromwell, como toda esta época, é um espelho das grandes contradições e da grande confusão que foi a Inglaterra, o Reino de Inglaterra e depois a Commonwealth, até à gloriosa Revolução de 1688. Porque, eu acho que pode estendê-la, não é? Desculpa lá, Lourenço, as 3 guerras civis inglesas que ocupam mais ou menos a primeira do Cromwell e a segunda, depois mais uma que há pelo meio, até à gloriosa Revolução, eu penso que a gente pode englobar isto tudo numa transição de poder do rei para o Parlamento. Sim, mas aqui integrada também com um antagonismo religioso, porque aqui as duas oposições fundamentais nesta altura era entre a concepção de que era uma concepção continental de que o poder residia no soberano, por graça de Deus e por direito divino, e nós não nos podemos esquecer que os Stuart eram reis da Escócia e não estavam habituados ao estilo de governo inglês e, tornando-se reis de Inglaterra, passam a governar com o Parlamento, além de que Jaime VI da Escócia, Jaime I de Inglaterra, tinha sido educado em França. Portanto, foi educado, em jovem, esteve no Reino de França, com concepções diferentes do exercício do poder real. Aliás, este Jaime I, vamos chamá-lo por simplificação Jaime I de Inglaterra, ele é Jaime VI da Escócia. Ele é Jaime I de Inglaterra e já agora dizer que ele é pai do Carlos I, do que foi decapitado. Exato. Depois continuando pelo Stuart. Mas Jaime I é hoje visto pela maioria dos historiadores, obviamente que são sempre personagens relativamente controversas, e ele herda o trono inglês por morte de Isabel I, a última dos Tudor, e herda porque tem direito ao trono. Ele é descendente também de Henrique VII Tudor, portanto, Henrique VII Tudor, do primeiro dos Tudor, e a ideia dele era de governar com um parlamento, e um parlamento até que podia ser uno, ou seja, podia ser um parlamento comum à Escócia e à Inglaterra. Portanto, já antecipar aquilo que depois viria a ser feito no século XVIII, a quando da Constituição da Grã-Bretanha, e que depois tem outro passo no princípio do século XIX, com o Reino Unido. Ou seja, ele queria um único parlamento comum à Escócia e à Inglaterra, mas um parlamento que se circunscrevesse a questões fiscais e que não interferisse noutros aspectos da governação. Porque aí ele tinha aquela ideia, que é uma ideia que é engraçado, como é que Cromwell, que também sendo um puritano e acreditando na ideia da predestinação, o próprio Cromwell achava-se um predestinado, não é? Que Deus tinha-o escolhido para ser o Lord Protector de Inglaterra. Mas ele pelo menos dizia isso. Ele dizia isso. Mas esta também é uma ideia que os reis absolutos católicos tinham. Eles são reis porque Deus os escolheu, por direito divino. E nada se poderá opor a isso. Apesar desta ideia, que é uma ideia que radica e tem a sua base no absolutismo continental, ele também procura resolver a questão religiosa, que é uma questão que não começa com os Stuart, já vem de trás.
todos estes problemas religiosos estão latentes e já atravessam, portanto, resumindo e enquadrando de uma forma muito breve, Henrique VIII, na década de 30 do século XVI, cria a Igreja Anglicana. É uma igreja que é uma igreja sobretudo pragmática, que não tem nada assim em termos doutrinais de muito significativo a distingui-la da Igreja Católica. Basicamente eles são contra o Papa e querem uma igreja nacional. E é uma igreja que também permite que o rei seja o seu chefe e depois, em termos práticos, acaba por confiscar uma série de bens às ordens religiosas e inclusive a uma série de católicos, entre os quais grandes figuras como o Duque de Norfolk, que era um grande proprietário e que era o símbolo do catolicismo nessa altura. Mas depois, a descendência de Henrique VIII também vai oscilar entre o protestantismo anglicano e o catolicismo. O seu filho e sucessor Eduardo VI mantém a linha protestante anglicana, mas ele morre muito novo, sem descendência, e a sua filha mais velha, Isabel? Não, nós pensamos sempre em Isabel, que era filha da Ana Bolena. A Isabel é a que acaba por reinar durante bastante tempo. Mas houve uma rainha entre Eduardo VI e Isabel. Portanto, todos estes três são filhos de Henrique VIII. Henrique VIII teve 3 filhos que lhe sucedem no trono. Eduardo VI, que morre novo, depois Maria Tudor e depois Isabel I. E esta Maria Tudor, que era filha de Catarina de Aragão, era católica. Era católica, como filha de uma princesa espanhola, depois também casando-se com Filipe II, e é católica. E este é um momento também complexo de relações entre anglicanos e católicos. Mas aqui não há só uma diferença entre católicos e anglicanos, que é uma diferença em termos doutrinários muito pouco significativa, mas também há uma diferença dentro do mundo protestante ou do universo protestante, deste tal grupo que nós já identificámos, mais radical e mais aguerrido, que são os puritanos. E são estes verdadeiramente que estão contra qualquer contemporização em matéria religiosa. Ou seja, o que eles acusam já em primeiro Stuart e depois o seu filho Carlos I é de quererem uma igreja anglicana que fosse verdadeiramente aglutinadora e que acabasse por ser ali um meio termo, que não fosse católica porque não obedecia ao Papa de Roma, mas que mantinha, em termos de rito e em termos de doutrina e em termos de estrutura, todos os princípios do catolicismo. É contra isto que os puritanos vão opor, e este também é outro momento de grande tensão entre os Stuart e este universo puritano. Isso é de facto uma, digamos, é uma coisa muito difícil de explicar. A Igreja Anglicana, na verdade, de nome, ela é a Igreja Católica Anglicana, porque eles são católicos também. Sim, é uma igreja nacional, no fundo. É uma igreja nacional que não reconhece o Papa. E tudo isso radica um bocado também na questão do divórcio do Henrique VIII ser reconhecido ou não ser. Claro. Porque aquilo, quer dizer, não tem nada de teológico. Ou tem muito pouco. Quer dizer, ao se tem, o Henrique VIII nem sabia bem o que fosse, não é? Portanto, depois, quem entra aqui, digamos, quem entra aqui com uma radicalidade teológica também, mas política e tudo isso, e social, bastante grande, são os tais puritanos, ou protestantes, que muitos deles imigram para os Estados Unidos, começar pelo William Penn, que foi na Pensilvânia, os Quaker, são diversos todos os pioneiros são de matriz puritana. Exatamente. E são diversos ramos do próprio protestantismo, não é? Que tinha sido postulado pelo Martinho Lutero e pelo Calvino depois na Suíça, e é muito, muito, muito radical. Porque eles são verdadeiramente intolerantes, não é? Contra a possibilidade de outros credos. Eles são tão a favor da ideia de que Deus marca o destino de cada um, como aliás o próprio Cromwell era, não é? Que não vê problema nenhum em que, se eu fui escolhido por Deus, ou se aqueles foram escolhidos por Deus, ou se os outros não foram escolhidos por Deus, faz lembrar um pouco aquilo que falámos quando foi dos cátaros, o Simão de Beaufort, que dizia: mata todos, que Deus sabe distinguir-os. Que Deus vai distingui-los. Pois, exato. Quer dizer, eles eram de tal forma
que depois dá esta confusão, mais confusão, uma série de guerras civis, 13 e mais uma da gloriosa Revolução, até se estabelecer finalmente o seguinte: a Inglaterra era anglicana, em primeiro lugar, não é? Embora pudesse ser tolerante em relação a outras religiões. E em segundo lugar, quem manda é o Parlamento, essencialmente. Ou seja, o rei não pode fazer nada. E curiosamente, é nesta revolução que se separam dois partidos estruturantes da democracia inglesa. Os Whigs, que são a favor da prevalência do Parlamento, e que mais tarde dão os liberais, hoje já valem menos, porque entretanto apareceram os trabalhistas no século XIX, exato, não é? que acabaram por tomar o lugar dos liberais. Exato. E os Tories, que ainda hoje são os conservadores, que eram mais a favor do poder real, ou seja, eram também a favor dos poderes do Parlamento, mas mantinham para o rei mais poderes do que ele veio a ter depois da Henrique, Revolução. só para completar, ambos os partidos eram a favor da natureza contratualista e da partilha de soberania entre rei e parlamento, só que efetivamente uns, dentro desta natureza contratualista, portanto já não com esta concepção de direito divino defendida pelos primeiros Stuart, mas dentro desta ideia, depois teorizada por John Locke e outros, do contrato e do consentimento, uns mais a favor do protagonismo do rei, outros a favor do protagonismo do Parlamento. Eu acho que, e isso é curioso, que isto é de 1686, não é? Não sei se estou a dizer a data certa. A gloriosa Revolução é de 88, 1688. 88, estava a antecipar 2 anos. Mas eu também estou aqui fora de Lisboa, num sítio que está rodeado de chamas, tenho que me dar certo desconto. É verdade. Eu tenho que estar a olhar para ver o Henrique está a gravar em Viseu, infelizmente num cenário um bocado mau. Trágico. Mas de qualquer modo, esta revolução de 1688, houve alguém que disse, eu penso que foi o Edmund Burke, que disse: a Inglaterra fez uma revolução tão bem feita, que não precisou de fazer mais nenhuma. E de facto, depois da Revolução de 1688, em Inglaterra não há mais revolução absolutamente nenhuma. Enfim, há a Revolução Industrial, mas já é de outra ordem. Mas nós esquecemos, que falamos muito na Revolução Francesa e naquilo que foi o terror da Revolução Francesa, nós esquecemos do que foi, sobretudo por motivos religiosos, porque também estamos a enquadrar num momento de guerra religiosa na Europa. Nós não nos podemos esquecer que tudo isto se passa enquanto a Europa estava envolvida no conflito da Guerra dos 30 anos. Exatamente. Portanto, foi o último momento, estes foram os últimos momentos de conflitos com base religiosa. Tanto no espaço britânico como no espaço europeu. No espaço continental, sim. Continental, sim, da Europa continental. E aqui, no caso britânico, para além do problema entre a Inglaterra, entre católicos, anglicanos e puritanos, temos também o problema da Irlanda e da Escócia. Porque enquanto na Irlanda, maioritariamente, temos uma maioria da população católica, sobretudo não naquela zona do norte, mas mais a sul, portanto, na Escócia, o catolicismo ainda tem força, mas ao catolicismo também se opõe uma facção puritana, que é a base da Igreja Presbiteriana da Escócia. Da Escócia. E aqui também há uma incoerência grande de Carlos I. Porque aqui a grande diferença entre Jaime I e Carlos I é que Jaime I era um político muito mais capaz e sagaz. Carlos I não teve essa capacidade nem essa sagacidade. Jaime I dizia uma coisa, tinha uma frase que é: não há rei sem bispos. Portanto, a ideia dele era manter os bispos, manter uma igreja anglicana com uma estrutura muito semelhante à católica, só que obviamente os bispos não dependiam de Roma, mas dependiam do rei. Dele próprio. Pois. Dele próprio. No caso de Carlos I, numa determinada fase, em 1640, a quando, 1639-40, a quando de uma revolta na Escócia, exatamente destes puritanos que contestavam a existência de bispos, chama-se mesmo a Revolta dos Bispos, ou Guerra dos Bispos, Carlos I procura reprimi-la com a ajuda do Parlamento, mas não conseguindo e ao ver-se aprisionado pelo Parlamento, procura a ajuda dos escoceses para combater o Parlamento. Prometendo a estes escoceses que irá fomentar
a institucionalização da Igreja Presbiteriana Escocesa, que ainda hoje existe. Exatamente. O atual rei Carlos III, que, aliás, nós já fizemos aqui um programa sobre isso, o nome dele antecede 2 outros Carlos que não foram muito afortunados. Foi logo um dos nossos primeiros programas, os Carlos de Inglaterra, em que falámos destes 3 Carlos. O rei Carlos III, um dos juramentos que fez foi o juramento de fidelidade e de adesão e de independência da Igreja Presbiteriana Escocesa, que ainda hoje se mantém e radica exatamente desta promessa feita no século XVII. Convém lembrar que o Carlos III é o atual rei. O Carlos III é o atual rei, exatamente. Não é uma figura histórica. Assim, exatamente. O Carlos III é contemporâneo, mas, portanto, na atualidade, o atual rei ainda jura adesão à Igreja Presbiteriana Escocesa. E depois, Henrique, só aqui mais um ponto interessante de reflexão, que e até por comparação com a Revolução Francesa, Cromwell parece um bocadinho como aquele ditador intolerante, eu não diria Napoleão, mas mais talvez numa linha de Robespierre, que também tinha muito de calvinista na sua... Calvinista jacobino, obviamente não religioso, retirando a dimensão religiosa, mas na sua intolerância e na sua intransigência, de alguém que substitui um poder absoluto, neste caso uma monarquia absoluta, por um outro poder absoluto que é o do próprio, que é uma ditadura. Robespierre inaugurou em 1792, portanto num período entre 1792 e 94, e Cromwell também o fez entre 1655 e 58. Isso é verdade. E há mais diferenças. Por exemplo, há uma coisa que a mim me impressiona, que é o seguinte: o regicídio. Tanto o regicídio do Luís XVI de França, que é em 1793, portanto muito depois do Carlos II, que é em 1649, capitado em 49. Há uma coisa que é curiosa, é que em 1649, portanto estamos a falar de 150 anos, quase antes, ou 140 anos antes, eles executam o rei de Inglaterra. E não, o rei de Inglaterra, quer dizer, é uma figura, é um cargo que eles executam. Enquanto em França eles executam o Luís Capeto. O Luís XVI é sempre chamado Luís Capeto. Nunca é reconhecido como tendo sido rei. Porque a monarquia foi abolida em agosto de 1792, formalmente em França. Mas aqui também, na prática, sim. Em 48 já fugiu o Carlos I da prisão, não é? Sim, mas ele Henrique, mas ele ainda é julgado enquanto rei. Ele é julgado enquanto rei e com o Parlamento a instar com ele para que ele pedisse clemência ao Parlamento. Ainda houve uma tentativa até à última da hora para que o rei, ao pedir clemência, aceitasse, embora de uma forma muito condicionada, as regras do jogo e ser rei de uma monarquia parlamentar. Henrique, mas há aqui uma outra diferença. É que o Cromwell queria mesmo matar o rei e disse: executaremos o rei com a coroa na cabeça. Exato. Não tinha mais nada, não tinha mais... Quer dizer, do ponto de vista dele não havia qualquer recuo. Exato. Como se sabe, em França houve vários. Exato. E depois também há aqui uma diferença grande entre aquilo que foram estas mortes e estes assassinatos por decapitação, num caso de guilhotina, no caso de Luís XVI, neste caso por decapitação de Carlos I, e os regicídios que, como nós sabemos, aconteceram muito entre finais do século XIX e princípios do século XX, inclusive em Portugal, no dia 1 de fevereiro de 1908. É que os regicídios do século XX, vamos chamar assim do século XX por facilidade, não foram precedidos de um julgamento. Foram à queima-rota, foram por movimentos de anarquistas que advogavam a ação direta como forma de luta política e que atentaram contra o chefe de Estado. Que poderia até não ser rei, também houve. Isto foram atentados, como por exemplo aconteceu também nos Estados Unidos com o Lincoln. Estes foram precedidos de uma prisão e de um julgamento, ou seja, tanto o Parlamento inglês como depois a Convenção Francesa, em 1792, achavam que tinham legitimidade para julgar aquela pessoa e que aquela pessoa tinha sido culpada de alta traição. Portanto, sob o ponto de vista formal, eu aqui estou só a falar sob o ponto de vista formal,
há a própria instituição que julga atribui-se uma legitimidade para condenar à morte, que obviamente os regicídios de século XIX e XX não tiveram. Sim, é verdade. E também é verdade outra coisa, quer dizer, foi o problema da coroa da Escócia com a coroa da Inglaterra, quando se faz a junção, penso que era o Jaime I, que depois começa toda a confusão e todo, digamos, o choque religioso entre puritanos, anglicanos, católicos, por aí fora, não é? Exato. E que vai durar, de facto, até à gloriosa Revolução de 1688. Agora acho que disse bem a data. Exato. E não me quando Jaime II, outro Stuart, filho deste Carlos I, também é afastado por ser católico. É afastado por ser católico. E eles vão buscar a Amsterdã, a Haia, penso que até a Haia, mas que ele estava em Haia, mas não sei. Sim, ele nasceu em Haia, pelo menos. Vão buscar o Guilherme de Orange, que se torna rei da Inglaterra. Ele é protestante, protestante, sim. Ele era calvinista. Calvinista. Ele converte-se ao anglicanismo para ser rei de... Pragmaticamente aceita... Exatamente, também podia dizer Londres vale bem uma missa anglicana, como dizia o outro, mas ele de facto vai para lá, e é assim que acaba toda esta confusão. Ele aceita o poder do Parlamento, ele aceita uma relação entre o Parlamento e o próprio rei, portanto ele é coroado em 1689, logo em 11 de Abril. Aliás, Henrique, deixa-me só completar, porque o Parlamento vai buscá-lo porque ele era casado com Maria Stuart, que era a outra irmã de Carlos II e Jaime II, e ela sim era protestante, portanto ela era anglicana. E uma das condições para que o Parlamento os aceitasse como reis era que eles aceitassem o protagonismo do Parlamento, esta partilha de soberania e também os princípios da Igreja Anglicana. Portanto, não por direito divino, não por predestinação, mas sim por direito sucessório, mas direito sucessório com o consentimento do Parlamento. Pois, e é curioso como nesse aspecto o Cromwell, que já estava morto, aliás ele morreu de malária, nem se sabe de que é que ele morreu, mas ou foi de malária ou foi envenenado, também da época. E depois com aquele requinte do Carlos II de decapitar já o corpo morto. Bem, isso é uma coisa incrível, que o Parlamento decide que ele é enterrado em Westminster, não é? E depois, mais tarde, o Carlos II manda desenterrá-lo e faz uma decapitação, já com ele morto, no mesmo dia em que o pai tinha sido decapitado. Enfim. Não sei se ele leu Os Amores de Dom Pedro e Dona Inês e se inspirou. Pois não sei. Aqui, embora isto fosse... Isso fosse ao contrário. É mais tétrica. É muito mais tétrica, mas de qualquer modo, o Cromwell, que, como eu disse, já tinha morrido há uma série de tempo. Há algum tempo, sim. Sim, de 1658, isto foi em 61, foi 3 anos antes. Sim. Não. Quando chega ao poder o Guilherme... Sim, quando chega ao poder o Guilherme de Orange já tinha morrido há 30 anos. Há 30 anos. Sim. Mas são as ideias dele que acabam por vencer. De certa forma, sim. Tirando a questão não tão radicais, claro, não é? Sim. Mas a tolerância religiosa, o poder do Parlamento e portanto, o comedimento do rei, como força moderadora, mais do que força executiva ou legisladora, o facto do Parlamento não poder, do rei, aliás, não poder lançar impostos porque isto foi muito importante no início, lançar impostos sem autorização do Parlamento, não é? Sim, isso era um dos pontos de honra do Parlamento, sim. Exatamente, e que volta a ser importante depois na independência americana também. Sim. Não é? O no taxation without representation. E tudo isso. Portanto, toda esta questão, toda esta arquitetura que veio da cabeça, não digo só do Cromwell, mas essencial, que o Cromwell representou, acaba por fazer vencimento. E é por isso que o Cromwell ainda é hoje, apesar de ser provavelmente genocida, como dizem uma série de historiadores, eu tenho aqui até, enfim, vários nomes, mas eu penso que eles não dizem nada às pessoas, aos não historiadores, o que é verdade
é que ele, apesar de ter tido este ódio dentro dele, esta coisa tão violenta e tão, sei lá, não sei dizer o quê, ele acaba por fazer vencimento. É ele que acaba por conseguir... Sim. Se bem que eu não tenho uma visão tão positiva do Cromwell. Eu acho que depois, em 1688... a minha visão é negativa. É negativa. Mas que as ideias dele... ou seja, o que eu acho é que teóricos depois como o John Locke e mesmo as pessoas pragmáticas da época basearam-se nesta, muito à inglesa, não é? Muito à britânica, basearam-se na observação dos factos e de tudo o que correu mal nas décadas anteriores do século XVII para chegarem a um equilíbrio e a um consenso relativamente pragmático e viável. Porque, por exemplo, o grande problema que leva a esta tensão no tempo de Carlos I radica basicamente em duas coisas que nós já aqui falámos, mas só para fazermos um apanhado. Primeiro, há a integração ou esta monarquia dual e ao facto do rei da Inglaterra ser também rei da Escócia, o que introduzia aqui um novo problema e novos fatores de instabilidade. E depois também uma muito menor habilidade de Carlos I para lidar não só com os parlamentares que queriam uma partilha de soberania, como também com a diversidade e as tensões religiosas no espaço inglês. A habilidade que Jaime I teve. Apesar de Jaime I também ter tido problemas no espaço inglês. Teve imensos, teve bastantes problemas, mas conseguiu que as coisas não chegassem ao ponto extremo que chegaram no tempo de Carlos I. Aliás, não havia nenhum rei. Houve vários reis que morreram por batalha, por guerra civil. Nós ainda aqui há relativamente pouco tempo falámos na Guerra das Rosas, em que houve reis que morreram em batalha, reis que foram afastados no também muito conturbado século XV inglês. Mas não passaria pela cabeça de um rei nesta altura. Nós agora, a posteriori, olhamos para isto e parece-nos que, e apercebemos que isto aconteceu, mas à época nenhum rei imaginaria que o Parlamento o iria julgar como por alta traição e o iria mandar decapitar. Isto era inusitado, foi a primeira vez na Europa que isto aconteceu. Mas, mas quer dizer, mas de qualquer forma, o Jaime I reinou de 1603 até à morte. Até à morte, até a 25. Até 25, portanto, quer dizer, foram 22 anos só como rei da Inglaterra e da Escócia, e da Irlanda e da Escócia, não é? Exato. Portanto, ele teve muitos problemas, mas soube contorná-los. O Carlos I era mais dogmático, claramente, e sobretudo menos hábil. Também, e apanhou pela frente uma coisa que tu referiste, mas depois a gente não falou, que era o novo exército modelo. Exato. Porque o que também fez grande diferença, claro. Que faz uma diferença brutal, porque é um exército de profissionais, de conscrição mesmo, não é? Praticamente como os exércitos modernos. Sim, um precursor dos exércitos franceses, depois no tempo da Revolução Francesa. Exatamente, e não um exército, precursor exatamente dos exércitos de Napoleão, e não um exército de mercenários como eram quase todos os exércitos até então. Exato, era um exército permanente, era um exército permanente de cabeças redondas, que era um exército profissional. Roundheads, era, exatamente. E depois... isso dá um elan brutal ao Cromwell, e é isso que faz o Cromwell conseguir tantas vitórias. E aliás, o Cromwell, isso, ainda bem que falaste nesse ponto, o Cromwell logo se torna Lord Protector. Uma das coisas que ele faz é dividir a Inglaterra nas divisões militares. Circunscrições. Exatamente. E governar a Inglaterra de acordo com um modelo militar. Exatamente. E é isso que lhe permitirá manter o poder. E é a constatação da incapacidade de manter o controle sobre este exército profissional que o seu filho Richard tem e que o leva a abdicar do cargo de Lord Protector. Que era o do New Model Army. Exato. Ou exército de novo tipo, ou novo exército. Que foi desenhado, que Cromwell na altura não era o primeiro comandante das forças do Parlamento, mas teve uma participação muito significativa no desenho deste exército profissional. E depois ele, não tendo qualquer experiência militar, mas era muito pragmático e de facto conseguiu grandes vitórias no tempo da Segunda Guerra Civil, e isso foi fundamental para o suportar no poder. Foi a base, aliás, do seu poder.
Aliás, ele recrutou uma unidade de cavalaria e a primeira coisa que ele fez foi doutriná-los. Doutriná-los no sentido das suas ideias, não é? Claro. Para eles combaterem pelas ideias e não apenas pela recompensa, como os mercenários que entravam nos exércitos pelo saco ou pelo que lhe podia pagar o senhor que os contratava. Claro, Henrique, e depois essa é exatamente a base do que foi o exército da República Francesa e antes ainda, no tempo da Revolução, da nação em armas, da chamada nação em armas, do tempo da Revolução Francesa. Foi precursor em muitos anos e este modelo, porque a Inglaterra até então não tinha exército. Era forte nos mares, mas mesmo nos mares de uma forma muito pragmática e com uma armada ligeira e muito eficaz, mas não tinha um exército permanente capaz. Nem por sombras, o mesmo tipo de exército que tinha a França ou que tinha a Espanha, que eram exércitos que combatiam no centro da Europa na Guerra dos 30 anos, em que, aliás, a participação inglesa foi uma participação bastante diminuta, porque a determinada altura Inglaterra também entra em guerra com Espanha e o exército inglês foi muito mal sucedido. Portanto, isto também não abonou muito, isto no tempo de Carlos I, isto também não abonou muito a favor da reputação do exército real, que depois foi copiosamente derrotado contra este novo exército de Cromwell. Mas foi um tempo em que a Inglaterra foi de facto uma república e quem olha hoje para a pompa e o aparato da monarquia britânica e a sua solidez, esquece que durante alguns anos, também não foram muitos, mas de 1649 a 1660, a Inglaterra foi uma república parlamentar e depois governada por um Lorde Protetor. E por um ditador. E um ditador, um Lorde Protetor, que depois estendeu a sua proteção a uma ditadura. Henrique, nós até para a semana. Até para a semana. A gravação e sonoplastia esteve a cargo de Tomás Delfim. Nós voltamos na próxima semana, noutro tempo e noutro espaço. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.